Fala, jogadores! Bem-vindos ao canal Jogo Político. Meu nome é Denis e hoje a gente vai fazer mais um react aqui. Hoje é o canal Meteoro. E antes de começar o vídeo, eu já quero dizer que eu sou muito fã do Meteoro, admiro muito o canal deles, o que não significa que a gente concorda com tudo que tá lá. Por isso que a gente vai reagir a esse vídeo aqui sobre essa polêmica entre a Wikipédia, Jovem Pan, Brasil 247 e TCM. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aqui se você gostar. Fortalece o nosso trabalho, que estimula muito a gente a continuar criando conteúdo. Valeu, abraço! Então bora pro vídeo. Informação depende de fonte. Se você quer informar, você precisa escolher quais são suas fontes. Quanto mais variadas, melhor, porque aí você garante diversidade, principalmente de viés, de opinião. É muito importante selecionar com sabedoria as suas fontes. E quem me ensinou isso foi a Raquel. Estudos feitos na Universidade da Arábia Saudita de Al-Khadei. Segundo o Instituto do... A fonte é o que diz a Dani, a danificada que eu dei no teu... De acordo com as previsões do João Bidu na revista Coquetel desse mês. É o que as vozes da minha cabeça sinalizaram. Fantástica, Raquel. Fantástica, de acordo com meu tio Miro. Miro no seu cu e atiro. É o que diz aqui, eu não tô nem aí. Quando eu concluí depois de Baforar Loló, a pesquisa foi revelada pelo Instituto Datacu. Segundo post no fogão, é o que revela o meu coach. Raquel oficial lá no TikTok. Raquel, a quinta série que mora em mim. Saúde. Série que mora em você. Ana, a Wikipédia usa as mais variadas fontes e a Wikipédia precisa selecionar que fontes seus redatores e editores usarão e fontes esses editores e redatores não usarão. Isso é muito importante para garantir a qualidade do que eles estão oferecendo ali, do conteúdo que eles estão oferecendo ali. E é isso que nos leva à reportagem do Breno Esteves na revista Piauí. Vamos lá, a guerra das fontes. Wikipédia inclui Jovem Pan e portais de esquerda na lista de veículos considerados não confiáveis. A medida foi tomada no âmbito de uma avaliação da qualidade das fontes promovida pelos editores da Wikipédia lusófona. Desde janeiro também foram incluídas na lista de fontes não confiáveis a revista Oeste, a produtora audiovisual Brasil Paralelo e os portais Diário do Centro do Mundo e Brasil 247. Muito bem, e a gente segue adiante para ver o que mais o Bernardo vai nos informar lá na Piauí. Quem, afinal, tomou essa decisão e como as coisas funcionam dentro da Wikipédia? A maioria de nós não sabe, porque não faz parte da comunidade, mas ele foi investigar. O cachorrinho quer participar. A inclusão da Jovem Pan na lista de fontes não confiáveis foi proposta por Rodrigo Padula, um especialista em sistemas de informação que tem 39 anos, mora em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e edita a Wikipédia há mais de 15 anos. Padula, desculpa se eu estiver lendo errado, fundamentou sua proposta com base nos posicionamentos completamente parciais, negacionismo de todos os desinformação, campanhas anti-vacina com diversos programas e comentaristas diariamente jogando contra a saúde da população e a democracia brasileira. Bem fundamentado, inclusive, né? A revisão da lista de fontes da Wikipédia também causou repúdio nos portais esquerdistas incluídos na lista de veículos não confiáveis. Para o Brasil 247, a decisão dos editores configurou uma ação política que corrompeu os princípios da plataforma e mostra como a enciclopédia eletrônica está promovendo desinformação política no Brasil por meio de editores despreparados ou politicamente orientados. Tanto o Diário do Centro do Mundo quanto o Brasil 247 anunciaram que vão processar Rodrigo Padula. Difícil de saber exatamente o que pensar. Será que é difícil, Álvaro? Assim, a gente fica pensando assim, o tipo de conteúdo que é produzido pela Brasil 247, que é produzido pela Jovem Pan, que tem justamente esse cunho de destruir reputações, né? Então eu fico pensando assim, se você acha que seria interessante ser inserido na Wikipédia, na biografia da Marina, o fato de que ela perdeu a eleição porque durante o velório do ex-candidato Eduardo Campos, ela estava sorrindo. Isso aí era uma informação, uma fonte verdadeira. Ou então que a Marina, ela é neoliberal, ou que ela é o Collor de Sais, que ela tem uma política econômica similar à do Collor. Ou então você pensa se eles resolvem incluir na Wikipédia que o Ciro Gomes, ele já foi da Arena. Uma fake news aí
que a esquerda adora explorar e que já foi desmentido. Então você acha que seria conveniente que um portal que produz esse tipo de mentira fosse considerado confiável, né, a ponto de ser uma fonte da Wikipédia? Será que é difícil emitir uma opinião sobre isso? Eu acho assim complicado você dar uma credibilidade de fonte para esse tipo de informação, né? Então acho que se eles querem respeito pela plataforma, eles merecem respeitar primeiro a verdade dos fatos. Merece respeitar pelo menos uma mínima checagem dos fatos antes de postar as suas opiniões. Então acho que não tem muita dificuldade aqui não. Tem que se entender direitinho quais são os mecanismos que regem o funcionamento da Wikipédia e tal. Mas a revista Piauí foi atrás para tentar explicar e coletou outras opiniões dentro da comunidade da Wikipédia. É muito interessante a versão final, quer dizer, o depoimento que fecha a reportagem. Olha lá, Ana. A decisão pode prejudicar a pluralidade do debate nesse ano eleitoral, na avaliação da jornalista e wikipedista Oona Castro. Veículos com jornalistas profissionais, quando comprometidos com checagem dos fatos, apesar de muitas demonstrações de viés político, tanto nos de grande audiência, que se declaram imparciais, como nos assumidamente ideológicos, tem cumprido importante papel no debate público no atual cenário caracterizado por grande propagação de desinformação, escreveu Castro num fórum de discussão da Wikipédia. Em vez de simplesmente banir essas fontes, acrescentou, o ideal seria classificá-las melhor, com categorias como confiáveis, com ressalvas, não recomendadas para assuntos políticos ou comprometida com o partido X. Tá, mas aí eu vou te perguntar o seguinte... Isso aí integraria a biografia, por exemplo. Vamos colocar na biografia do Ciro que ele foi da Arena, como exemplo aqui, e usando como fonte a Wikipédia. A pessoa vai ler na Wikipédia lá, mas não significa que ela vai olhar se aquela referência daquela fonte lá corresponde a um posicionamento, né, a alguma dessas distinções aqui que ele criou, né? Então, eu acho que não seria conveniente você deixar que a edição ela chegasse ao final e o conteúdo ali ficaria igual um Frankenstein, todo editado, com várias fontes confiáveis e não confiáveis. Eu acho complicadíssimo isso. E aqui tem mais uma coisa que eu queria pontuar, que é o seguinte, eles mostram esse relato final, que é uma discordância, né, do que foi adotado pela Wikipédia, mas como eu já assisti esse vídeo, eu sei que eles não mostram a nota que foi lançada pela própria Wikipédia, onde diz que essa decisão ela foi formada através de um consenso, ou seja, até mesmo essas pessoas que tinham uma opinião divergente acabaram consentindo que esse posicionamento fosse tomado. Então, Álvaro, você mostrou o depoimento de um dos editores que era discordante. No entanto, se você for ler a nota da própria Wikipédia, publicou sobre esse tema, você vai ver que ela está falando aqui, ó, né? Ela explica toda a situação, conta todo o caso aqui e coloca aqui que a inclusão das fontes é feita através de um consenso. Ou seja, não significa que houve unanimidade sobre isso. E você mostrou uma opinião discordante aí. No entanto, eles entraram num consenso de que era isso que deveria ter sido feito. Até mesmo aquele que é discordante. E se você quer saber melhor, entender exatamente como é que aconteceu toda essa história aqui, eu vou deixar recomendado um vídeo do meu amigo Léo Menezes, do canal Tijolaço, que é excelente, que conta toda essa situação, mostrando do ponto de vista do Rodrigo Pádua, mostrando todo o desdobrar dessa história aí. E eu vou deixar linkado aqui e para vocês conferirem, para ficarem por dentro de tudo que aconteceu aí entre o Brasil 247 e a Wikipédia. Outra coisa que faltou também, Álvaro, foi você dizer sobre o teor da defesa que o Brasil 247 estava fazendo para contra-argumentar esse fato dele estar sendo classificado como fonte não confiável. E, na verdade, eles estavam dizendo que isso tudo era culpa dos ciristas, colocando o Rodrigo Pádua como um cirista e que o Ciro Gomes estaria por trás de tudo isso. E que, na verdade, isso era uma motivação política. Então, em nenhum momento, o Brasil 247 quis demonstrar ou contra-argumentar sobre sua fonte ser confiável ou não, ou sobre fake news que foram vinculadas. Pelo contrário, ela simplesmente lançou uma pecha
de que isso era um ato político. Então é um tipo de defesa que não busca esclarecer a verdade, mas que busca polemizar mesmo assim e enviesar aquele que está lendo, como o Brasil 247 sempre faz, né? Complicadíssimo compreender essa questão. Complicadíssimo. Folha de São Paulo é um veículo confiável? Porra, tem um corpo de reportagem capaz de apurar coisas assim, pô, maravilhosas. Tem repórter bom pra caramba na Folha. Mas daí tem o Leandro Narlock opinando. O Globo, jornal O Globo, é uma fonte confiável? Puta, também tem um corpo de reportagem, bicho, de peso. Só que no passado, acho que o Olavo de Carvalho até já andou publicando artigo lá, viu? Tá, beleza. Aqui é muito importante a gente fazer essa distinção. Porque o que acontece com o Brasil 247? Ele, desde o seu início, sempre foi financiado pelo Partido dos Trabalhadores. Então, ele não é um jornalista independente que está publicando uma notícia ou outra enviesada, porque a integralidade do meio de comunicação se mantém. E só aquele jornalista, ele não fala por toda a organização. Diferente do Brasil 247, que é uma organização financiada e que trabalha em prol de promover os interesses políticos e destruir reputações dos desafetos. Então eu acredito que eles também pensaram nisso e classificaram só os meios de comunicação que são aqueles que são institucionalmente enviesados, né? Não aqueles que são instituições independentes, né, digamos assim, mas que possuem um ou outro colunista ou jornalista que pratica algum tipo de enviesamento ou fake news nas suas reportagens. Então, acredito que foi acertado. Todos esses meios de comunicação, eles são claramente de uma opinião política, eles são claramente financiados por um grupo político, e a Wikipédia acertou, acredito, de não acreditar confiabilidade nesse tipo de meio de comunicação.